Mateus 13:24. A parábola do trigo e do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no seu campo a boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-os em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e o ceifeiro são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então aqui é a passagem da parábola do trigo e do joio. O trigo é a boa semente, o joio é a péssima semente. A palavra de Deus fala que os dois vão crescer juntos. Não podemos arrancar o joio para que não arranque também o trigo junto. Aqui se compara, vamos supor, numa igreja. Tem o joio e tem o trigo. Se arrancar o joio, provavelmente o trigo também vai sair, porque ali vai tomar as dores. Então o Senhor manda crescer juntos, porque a colheita quem vai fazer é Deus. É o Senhor é quem pode arrancar o joio do meio do trigo. Isso vai ser no final dos tempos, quando o Senhor for julgar. O joio será atado em feixes e lançado fora para ser queimado. Os próprios anjos fazerão isso por ordem de Deus. Vamos ser o trigo, vamos fazer o bem, não vamos fazer coisas erradas, não vamos ser... O mundo ele está aí oferecendo tudo que não presta, mas nós deveremos obedecer os mandamentos do Senhor, os mandamentos da lei. Não vamos ser joio, porque o joio, o final dele é triste. Ele vai ser lançado no lago de fogo, ele vai ser queimado. O próprio Deus vai mandar que seus anjos separem o trigo do joio nesse grande dia. E o trigo vai ficar no reino com o seu Pai, com o seu Deus. E tudo aquilo que causa escândalo, que faz aquilo que não é da vontade de Deus, será lançado na fornalha. Aí a palavra diz que ali vai haver pranto e ranger de dentes, mas será tarde. Então a palavra de Deus diz que os justos vão resplandecer como o sol no reino de seu Pai. E a palavra diz que quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então que nós temos que dar crédito na palavra do Senhor.
e obedecê-la e procurar sermos o trigo sempre. Não vamos ser joio, porque o joio não vai herdar o reino dos céus. Ele pode até crescer junto com o trigo. Ele pode ser até um imitador de trigo, mas ele será lançado fora. Outra parábola que Jesus disse, a parábola do grão de mostarda e do fermento, aqui em Mateus 13:31. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no campo, o qual é realmente o menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninha nos seus ramos. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei esta parábola a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. As parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Outro assim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha todas as qualidades de peixe. Estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, são lançados fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger dos dentes. E disse-lhe Jesus: entendeste todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele lhe disse: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam. E dizia: de onde veio a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Mesma coisa é nos dias de hoje. Deus não faz muitas maravilhas por causa da incredulidade do povo e também por causa do pecado. Não é diferente dos tempos antigos. Hoje é uma incredulidade por multiplicar a iniquidade. O amor de muitos se esfriou, não dá mais crédito na palavra. Duvida daquilo que o Senhor diz. Será que não percebes que as Escrituras estão se cumprindo? Tudo que foi falado nas Escrituras está se cumprindo e ainda vai se cumprir. A palavra de Deus, ela mostra aqui para nós. A infinita sabedoria vem da palavra de Deus. Procura ser sábio, procura ler a palavra. Aquele que lê a palavra de Deus, esse é uma pessoa sábia, porque ali ele quer entendimento para si próprio. E Deus vai revelar a essas pessoas que lerem a palavra. Voltando na passagem da parábola do trigo e do joio, que venhamos ser trigo. E fica em paz se o joio tem tirado sua paz, porque naquele grande dia o Senhor vai fazer a colheita. Aguenta mais um pouquinho. Obedece a palavra de Deus, tenha paciência e vai levando o seu barco com o Senhor.
na frente dirigindo esse barco, porque nós temos que vencer as artimanhas do inimigo. Quem semeia o joio é o inimigo. O inimigo usa as pessoas para ser o joio no meio do trigo. Não devemos arrancá-lo. Quem vai fazer isso é o próprio Deus. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio, também não arranqueis também o trigo com ele. Deixar crescer ambos juntos até a colheita, até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi ao ceifeiro, que é aos anjos do Senhor: colhei primeiro o joio e atai-o em molho para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E a paz do Senhor Jesus